Fala, trader, bem-vindo novamente ao canal. E no vídeo de hoje eu vou comentar duas entradas, dois trades que eu fiz no dólar, duas entradas aí de scalp, onde a primeira deu 9,5 pontos e a segunda 8,5 pontos, totalizando 18 pontos. Foi legal, para mim tá bom aí no dia. Vou explicar para você a causa das entradas, por que sair, tá? E também a parte da análise antes de fazê-las. Bom, se você curte trade, deixe seu like para saber que esse assunto te interessa. Se inscreva no canal para dar aquela força para a gente estar crescendo. E, caso queira, deixe seu comentário ou dúvidas que eu vou estar te respondendo aqui nos comentários do YouTube. Então, vamos lá aos trades. A gente tem aqui o trade 1 e o trade 2. Esse primeiro gerou 9,5 pontos e o segundo 8,5 pontos. Vamos lá, a lógica dessas entradas. Bom, eu gosto sempre de estar fazendo as minhas marcações, ok? Porque acredito que certos níveis de preço têm um grande magnetismo e significado na leitura de força do mercado. Então, a gente tem aqui uma máxima da abertura, que eu tracei, que foi o 45, 4745. Temos o fechamento do gap, que é uma outra resistência, que estava ocorrendo no nível do 4765. E tem um ponto um pouco mais antigo, que veio de ontem, que é o 4778, aqui em cima. Tá? Outra coisa interessante, aproveitando que está na tela, eu quero mostrar para você, aqui bem à direita, tá? Que eu coloco o book de ofertas, aonde eu percebo se tem ou não ordens naquele nível de preço. Tá? É claro, tem ordens que vão ser feitas, elas aparecem e voltam, mas tem ordens que ficam ali posicionadas e chamam mais atenção. Então, nesses pontos, agora, no momento, o mercado já desenvolveu, tá? Ele está para trás aí está mais para frente aqui para a direita, mas a gente vê, ó, tem venda, olha só, essa barrinha vermelha, lá no 4,765, lá no 4,778, muito próximo, ó, tem algumas ofertas de venda também. Tá? E nesse 45, aqui um pouco mais acima, no 49, tem compra. Tá? Então, são pontos realmente. É a VWAP, tá? É lá na VWAP, ó. Está no 49 a VWAP agora, tem compra ali marcando. Tá? Então, são pontos importantes. Mas vamos lá, começa o dia, abertura de gap para baixo, um candle vendedor, e eu observo que começa a fazer candles com pavios inferiores, sempre logo abaixo da VWAP, mostrando que tem comprador no nível, não deixa vir para baixo da média móvel ponderada pelo volume, a VWAP. Isso formando também fundos ascendentes, me chama a atenção de força compradora. Ok. E aí eu reparo, né, o rompimento dessa resistência e entro no mercado. Faço uma compra. Imediatamente o preço responde. Claro, rompimento de nível. Eu chego a estar ganhando esses 9,5 pontos que acabei levando. Porém, não realizei no primeiro momento. E o dólar volta para o meu preço de entrada um pouquinho abaixo até. Mas, nessa situação, eu tinha duas decisões. Tá? Aliás, três. A primeira era zerar para sair no 0 a 0. Bom, mas não tinha desmarcado a minha leitura, que era o quê? A mudança de força, tá? Mudando de força de baixo para cima, em que estava entrando compra. Bom, é natural, após um rompimento de nível importante, como eu estou mostrando, haver retração. Essa retração pode ocorrer em um candle e voltar a subir,
Tá? Essa retração ela pode demorar mais alguns candles para subir. E, no nosso caso, essa retração ela foi e voltou no mesmo candle. Bom, a segunda possibilidade, ela está fazendo o médio aqui. Por que o médio? Porque é o teste do rompimento. Então, a leitura ainda era de alta. Teste do rompimento, mais ou menos na faixa dos 50% do candle de força, 61%. Então, ele vem, né? Está vermelho esse candle e volta. Né? Quando ele volta, eu acabei até não comprando, né? Pensei em adicionar, mas eu falei, fui conservador, e ele volta positivo. Nessa volta, aí sim, eu decido estar colocando para dentro, realizando o meu lucrinho, porque eu não podia ir voltar pela segunda vez. Né? Então, quando ele vai, eu realizo. Tá? Não espero para sair no ponto de força do fechamento do gap, que é um ponto importante. Eu saio, o mercado volta um pouco, né? Aliás, ele vai lá em cima, dá o nível e volta respeitando esse ponto. Tem uma segunda oportunidade, ele vai em cima da outra venda, eu não faço. Tá? Por que eu não trabalhei na venda se estava no meu ponto de força? Poderia? Sim, eu poderia. Tá abrindo vendas nesse nível. Não fiz, porque o dólar já tinha rompido a abertura para cima, estava trabalhando acima do nível de VWAP, e eu considerei, nessa hora, a tendência principal, a força dominante, digamos, não tinha nem tendência ainda, mas a força principal como compradora. Tá? Eu fui conservador, não abrindo vendas. O ponto funciona, ponto de fechamento de gap, a gente tem o dólar, né, volta mais uma vez para testar o ponto de força da VWAP. E aqui, interessante, porque a VWAP vai estar em confluência com essa resistência que foi rompida e que virou suporte. Esse ponto do 45, a gente já tinha marcado, era o ponto melhor de entrada, ali, cravando a entrada. Poderia ser um pouquinho acima, talvez nesse candle, que é um dojizinho, uma entrada. Eu esperei uma confirmação, que observa a força de compra. Nesse candle, então, em seguida, no branco, ele começa a fazer a entrada, a confirmação de compra, entra um pouco atrasado, no meu entender, poderia ter entrado um pouquinho mais para baixo, talvez ali uns 7 pontos para baixo, mas, enfim, consigo aproveitar essa subida, faço o meu segundo trade, e aí sim eu saio no meio assim, deixei lá, o mercado me levou, beleza, acabou até, né? Rompe e volta para baixo, enfim. A gente teve, então, mais algumas oportunidades que eu acabei não fazendo, e na venda, tá? Só quero apontar para você que seria essas 3 oportunidades, esse ponto de força, aqui um rompimento, né? Até deu uma outra oportunidade, mas vou marcar porque eu vou estar te mostrando também o estocástico. E lá em cima, quando a gente vira, tá? Essas foram as oportunidades de venda, acredito que, tirando essas aqui de baixo, logo no início do dia, que eu não peguei, a gente teve esse rompimento e esse teste de VWAP, até o horário que eu operei, tá? Bom, vamos dar uma olhadinha nessa parte de indicadores, que é importante aqui, tá? Vamos lá. Primeiro, falar da parte das vendas, tá? Bom, essa primeira bate no nível de força e o indicador está na região comprada, que é acima de 75, e o estocástico ele cruza abaixo da média dele, então o amarelo vem abaixo do rosa, indicando essa compra, tá? Ok. Lá em cima, nessa entrada que eu marquei, quando a gente olha o estocástico, ele está lá em cima, acima de 75, mas está em posição de ganho de momento. Tá? Está acelerado, apesar de estar em cima. Então, o indicador não deu venda, ele não confirmou.
apesar de ter batido no ponto. Então, é o uso do indicador como um confirmador. Tá? Já nesse ponto do 7,8, que era um outro ponto de força, o que a gente tinha lá? Uma figura de candlestick, um padrão de reversão, que é o tweezer top, ou muito próximo do tweezer top, onde a gente tem dois candles em sequência com a mesma máxima. Tweezer bottom, dois candles em sequência com a mesma mínima. E neste caso, nessa oportunidade, aí um pouco depois, quando tem a confirmação do padrão, tá? Tem o estocástico na venda. Até nele mesmo já está na venda, está virando. Tá? Então, o filtro, na primeira, ele não permitia a venda, e na segunda, sim. Agora vamos ver o estocástico nos meus pontos de entrada. Nos dois pontos, principalmente no primeiro, a gente tem uma leitura, tem uma região, né, de sobrecompra, porém, não é porque o indicador está acima do 75, né, ele pode estar até ali no 90, que a pessoa vai vender. E não é porque está abaixo do 25 ou até no 10 que o cara vai abrir compra. É necessário que faça o cruzamento, tá? Porque antes disso, o que ele está mostrando, todos os osciladores, seja o estocástico, o IFR, o MACD, né, o MACD e o CCI, eles são indicadores de momento. Então, ele está mostrando, ele vai mostrar aceleração e desaceleração de preços. Então, na fase de aceleração, apesar de estar lá em cima, não vai entrar, porque tá lá, não vai fazer o contrário, né, a venda, porque o indicador está lá em cima. Como que o indicador está? Está aberto, está mostrando aceleração. Tá? Então, foi exatamente o que a gente teve, a aceleração. E rompimento, pegando os stops, até é por isso a causa da entrada. Né? A filosofia ali da entrada é exatamente estar numa polaridade aí para cima, mudando uma polaridade para cima, né? Uma aceleração para cima. Tá? Pode ser aceleração de preço, né? Para cima, para baixo, para cima. Força. E a segunda entrada, a mesma coisa, né? Um candle de aceleração também. Quando a gente vai ver o estocástico, ele também está em uma situação de ganho de momento, ganho de aceleração. Tá? Mas, nesse caso, não estava na região de sobrecompra. Ok? Então, lá na sobrecompra é necessário ter o cruzamento, tá? A perda de força. Beleza? Então, esses foram esses dois trades que eu fiz hoje no dólar. Estou satisfeito. Espero que tenha acrescentado ao seu conhecimento. E estamos juntos. A gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal do Carvão. Um abraço, até a próxima.